Meu país, o Japão, chegou então a uma encruzilhada histórica. Ele precisa criar armas nucleares porque não vê alternativa. Essas palavras, do ex-editor do New York Times, Barry Gowan, seriam impensáveis há quase uma década. Hoje, elas colocam o povo japonês diante do dilema sobre adquirir ou não uma arma nuclear. O Japão é a única nação no mundo a experimentar a devastação de um ataque nuclear. Por isso, o país há muito tempo adotou o pacifismo como parte de sua identidade após a Segunda Guerra Mundial. O artigo 9 da Constituição japonesa proíbe a guerra para resolver disputas do Estado. Tem sido sagrado para políticos e público há décadas. O princípio é tão enraizado que qualquer político que sugerisse mudá-lo arriscava perder grande parte de seu apoio. Então, como o país passa disso para sequer cogitar a ideia de ter armas nucleares? Antes de continuarmos, uma palavra rápida do nosso querido patrocinador Incogni. Ao pesquisar seu nome no Google, provavelmente encontrará seu telefone, antigos endereços e até de familiares. Isso não é um erro. Tudo isso é estranho. Mesmo assim, é legal e esses dados são comprados e vendidos diariamente. O Incognifix é um serviço de privacidade que remove suas informações pessoais de sites de corretores de dados. E agora, praticamente, em qualquer lugar. Com o plano ilimitado, basta enviar os links. Mesmo para sites fora do sistema deles, especialistas da Incogni atuam para remover esses dados. Os registros do tribunal, diretórios suspeitos, listas públicas, tudo desaparece. Se está cansado de estranhos saberem mais sobre você que seus amigos, resolva isso. Acesse incognicom/warfronts e use o código WARFRONTS para 60% de desconto anual. Proteja sua privacidade antes que lucrem com ela. Agora, de volta ao episódio de hoje, uma ordem internacional em fluxo. Recentemente, publicamos um vídeo sobre os países com mais chances de obter armas nucleares. Embora o Japão não estivesse no topo da nossa lista, ele estava bem colocado e com bons motivos. Nesse vídeo, dissemos que as mudanças nas circunstâncias internacionais, especificamente o enfraquecimento do apoio dos Estados Unidos, iriam levar o público japonês a apoiar armas nucleares. Rui Matsukawa, membro da Câmara Alta do Japão e ex-vice-ministra da Defesa, acredita que a mudança na ordem global justifica o Japão obter armas nucleares. Em entrevista à Reuters, ela relatou uma reunião em Fordham Abbey com parlamentares e diplomatas britânicos, onde notou a desconfiança europeia nos compromissos de segurança de Washington. Os frequentes ataques de Trump à OTAN, críticas aos aliados europeus e aproximação com Putin deixaram o continente em alerta. A Europa, agora, era responsável por sua própria segurança, e a Europa não era a única na mira de Trump. Ele criticou os gastos do Japão com defesa, sugerindo aumentá-los para 35% do produto interno bruto e impôs tarifa de 275% sobre carros japoneses nos Estados Unidos da América. Trump também chamou o acordo de segurança Japão-Estados Unidos da América de injusto e, segundo relatos, cogitou cancelá-lo. Após a conversa na abadia de Fordham, Matsukawa percebeu o mesmo que os líderes europeus. Quem vai citá-la aqui? Não se pode contar com a presença dos Estados Unidos da América. Trump é imprevisível e essa é sua força. Acho que sempre devemos considerar um plano B, talvez seguindo de forma independente e seguindo em frente. Nux Matsukawa não é o único a questionar se o Japão deveria ter armas nucleares. Shigeru Ishiba, atual primeiro-ministro do Japão, mostrou interesse em armas nucleares ao falar no Instituto Hudson, antes de assumir o cargo. Além disso, a Reuters conversou com uma dúzia de parlamentares japoneses, autoridades do governo e ex-altos oficiais militares, que todos indicaram uma disposição crescente para que o Japão tenha seu próprio arsenal nuclear. Mesmo sem os Estados Unidos, o Japão depende dos Estados Unidos da América para sua segurança, além das tropas no país. A dependência do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos da América integra a política nuclear dos 4 pilares do Japão. Os outros 3 pilares são promover o uso pacífico da energia nuclear, buscar a eliminação global das armas nucleares e apoiar os 3 princípios não nucleares. Os princípios não nucleares são o principal pilar, atrás apenas da dependência do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos da América. Eles determinam que o Japão não terá, fabricará ou permitirá armas nucleares em seu território.
Criados pelo primeiro-ministro Isaka Sato em 1967, eles foram a base para governos japoneses posteriores. Tanto que todo primeiro-ministro japonês, desde Saito, incluindo Ueshiba, teve que reafirmá-los publicamente. Matsukawa poder especular abertamente sobre o plano B em entrevista representa uma grande mudança. Mas, segundo Taro Kono, parlamentar japonês, essa mudança sísmica não começou no governo Trump. Ela começou em 2013, quando o governo Obama não agiu diante do aumento da agressividade chinesa no Mar do Sul da China. Isso, junto ao fiasco da linha vermelha, quando Obama ameaçou agir militarmente se a Síria usasse armas químicas, mas não cumpriu. Quando Assad cruzou essa linha em 2013, ficou a imagem de um presidente que recuaria quando a situação apertasse. A invasão da Ucrânia pela Rússia reforçou essa imagem. Mesmo enviando bilhões em ajuda militar a Kiev, Biden afirmou que os Estados Unidos da América não lutariam a Terceira Guerra Mundial pela Ucrânia. A menção à Terceira Guerra Mundial é relevante porque estrategistas japoneses acham que as ameaças nucleares da Rússia intimidaram Washington a ponto de não apoiar totalmente a Ucrânia. Os conflitos no Congresso sobre o financiamento à Ucrânia aumentaram essas dúvidas. Isso enfraqueceu a credibilidade dos Estados Unidos perante os países sob sua proteção. A invasão da Ucrânia pela Rússia ganhou destaque após o Financial Times vazar documentos militares russos que indicariam possíveis alvos de Moscou em um ataque ao Japão, como estradas, pontes e usinas nucleares. Para analistas em Tóquio, a questão virou: os Estados Unidos da América lutariam a Terceira Guerra Mundial pelo Japão agora? Diferente da Ucrânia, o Japão possui desde 1960 um tratado formal de defesa mútua com os Estados Unidos, o Tratado de Cooperação Mútua e Segurança. Ele afirma que os Estados Unidos da América defenderão o Japão em caso de ataque, tornando isso um compromisso legal, não opcional. Isso coloca o Japão na mesma categoria dos aliados da OTAN, com uma garantia formal que a Ucrânia nunca teve. Apesar dessas garantias legais, o público japonês continuou temeroso. Pesquisa do Asahi Shimbun, importante jornal japonês, revelou que 77% dos japoneses duvidavam que os Estados Unidos da América defenderiam Tóquio. Enquanto a fé na América era abalada, China e Coreia do Norte tomavam medidas que ameaçavam o equilíbrio regional, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para Amar a Paz de Estocolmo. Desde 2023, o arsenal nuclear da China tem aumentado em 100 ogivas por ano, uma taxa mais rápida do que qualquer outro país do mundo. A China está com os olhos firmemente voltados para Taiwan no futuro próximo. Mas, de acordo com Dan Blumenthal, pesquisador sênior do American Enterprise Institute, o caminho para Taipei passa por Tóquio. Blumenthal escreve no The Hill que a China teria razões claras para atacar o Japão ao invadir Taiwan. O exército chinês teria que dominar o espaço aéreo e naval em torno de Taiwan, mas o principal obstáculo seriam os recursos dos Estados Unidos da América no Japão. Se Pequim mantiver o elemento surpresa, pode eliminar a maioria dos recursos militares dos Estados Unidos da América no Japão e desativar portos vitais. Se Pequim vai ou não escolher seguir essa estratégia, isso já é outra questão. Embora os Estados Unidos da América e o Japão sejam altamente vulneráveis a um ataque surpresa, justamente por causa do elemento surpresa, eles podem retaliar em grande escala. Isso é o que a China menos gostaria durante uma invasão. Para a alta cúpula militar do Japão, um dissuasor nuclear evitaria a preocupação constante com a China. Por outro lado, a Coreia do Norte continua a mesma. Se o mundo fosse um bairro, a Coreia do Norte seria a casa com o alarme de carro sempre disparando, impossível de ignorar e muito irritante. A Coreia do Norte, com armas nucleares, alertou o Japão sobre o teste de um canhão eletromagnético, arma que dispara projéteis de metal a mais de 5 vezes a velocidade do som usando força eletromagnética. Ela oferece um meio relativamente barato e eficaz de combater ameaças como mísseis hipersônicos. Segundo a Newsweek, a mídia estatal norte-coreana viu o teste como um sinal de que o Japão estava considerando um ataque preventivo ao Estado isolado. Além disso, a Coreia do Norte já afirmou que o povo japonês seria carne de canhão em uma guerra nuclear com vizinhos como esses. É de se admirar que o governo japonês queira ter suas próprias armas nucleares, mas o que o público japonês pensa sobre tudo isso?
O público se divide entre especialistas em geopolítica, analistas, diplomatas e políticos. Eles frequentemente tomam decisões com base em um conjunto diferente de fatores do que a pessoa comum nas ruas. Eles possuem mais informações, dados e estão mais expostos às ameaças do país. Isso não quer dizer que o cidadão comum seja burro, muito pelo contrário. Isso só significa que o cálculo da segurança nacional pode parecer muito distante da vida cotidiana. Enquanto estrategistas e especialistas em segurança nacional analisam a questão das armas nucleares por uma ótica geopolítica, o público permanece muito mais dividido. Para te dar uma ideia de quão grande pode ser a diferença entre esses dois grupos, uma pesquisa de 2019 mostrou que 75% do público japonês apoia a adesão ao Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, enquanto apenas 18% se opuseram com o restante, estando indeciso. Desde 2018, o governo vota contra a resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas sobre o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Tóquio também deixou claro que não pretende assinar ou ratificar o tratado, colocando sua posição oficial em oposição direta à grande maioria dos cidadãos. A opinião pública é fortemente influenciada pela tragédia que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki e em menor grau, em Fukushima. Existe um medo constante, especialmente entre a geração mais velha e os sobreviventes dos dois bombardeios, de que armas nucleares possam ser usadas novamente. De acordo com a Kyoto News, um veículo de notícias local japonês, esse medo é impulsionado principalmente pela guerra entre Rússia e Ucrânia e pelo programa de armas da Coreia do Norte. Apesar do medo, cresce o apoio às armas nucleares. Pesquisa de março de 2025 mostrou que 41% apoiavam revisar os princípios não nucleares do Japão. O que surpreende nesse resultado é que 3 anos antes, em uma pesquisa semelhante realizada pelo Instituto de Estratégia de Kyoto, uma consultoria e think tank, apenas 20% apoiavam a ideia. Esse aumento significativo é impulsionado por pessoas como Tatsuaki Takahashi. Apesar de ter uma ligação pessoal com os ataques nucleares, ele perdeu familiares quando as bombas foram lançadas. Ele acredita que o Japão deveria ter armas nucleares. Ele disse a Reuters, citando-o aqui: "Acredito que autorizar armas nucleares dos Estados Unidos da América no Japão pode ser uma dissuasão inevitável. Ainda sou contra armas nucleares, mas tê-las já tem valor estratégico." Fim da citação. Para alguns, ter armas nucleares americanas no país parece uma alternativa mais aceitável do que construir as próprias. Apesar de ambas violarem os 3 princípios não nucleares, uma parece bem mais perdoável que a outra, especialmente se a arma nuclear dos Estados Unidos da América puder ser retirada quando as tensões baixarem. Ainda assim, a opinião pública está dividida sobre a necessidade do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos da América. Uma pesquisa realizada pela emissora pública Nippon Hoso Kyokai descobriu que 53% dos entrevistados disseram, abre aspas, o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos da América é necessário por enquanto, fecha aspas, por enquanto. Isso indica uma de duas coisas. Que ou o guarda-chuva nuclear americano é necessário até que o Japão possa construir o seu próprio, ou que o guarda-chuva é necessário apenas até que o mundo, coletivamente, se organize e elimine todas as armas nucleares. Bem, você decide qual delas é mais provável. Em seguida, vamos expandir para o cenário global e explorar as ramificações mundiais de um Japão nuclear. Antes de prosseguirmos, uma pergunta rápida. Você gosta do War Fronts? Quer mais episódios, análises e insights sobre as histórias que moldam nosso mundo? Então temos uma ótima notícia. Por isso, lançamos recentemente o Front School, nosso novo design de site, embora não tão novo assim. Faz alguns meses, mas ainda é novo. Confira lá. É isso. Warfront, Political Fronts e nossos redatores se reúnem na Front Stock Company para analisar as guerras, estratégia, política e tecnologia que marcam este momento histórico. Toda semana, lançamos 2 episódios exclusivos em vídeo que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar, incluindo nossa sala de briefing, um resumo regular de histórias pouco divulgadas que merecem sua atenção. No Front Stock, publicamos 2 artigos semanais de especialistas, incluindo jornalistas e analistas que compartilham suas percepções com o nosso público e o mundo.
Um artigo recente do premiado jornalista Alexander C. Kaufman abordou o potencial de Taiwan reverter a eliminação da energia nuclear. Também, no Front Stocco, você terá acesso antecipado a todos os episódios aprofundados que lançamos aqui no War Fronts, além de acesso exclusivo a conteúdos dos bastidores, episódios inéditos, novos produtos e muito mais. A assinatura custa só $5 por mês e ajuda a ampliar nosso conteúdo gratuito no YouTube. Se quiser apoiar o canal e receber muito conteúdo, acesse o Front Stocco. Colocaremos um link na descrição. Obrigado pelo apoio. O Japão consegue uma bomba nuclear. Vamos imaginar por um momento um mundo onde o Japão abandona todos os seus compromissos com o pacifismo e a não proliferação nuclear e aposta tudo nas armas nucleares. Com a opinião pública e a vontade política favoráveis às armas nucleares, a questão principal passa a ser a execução. Segundo a Iniciativa de Estudos Nucleares, o Japão está a uma volta de chave de fenda de ter armas nucleares como resultado de seu longo programa de energia nuclear. O Japão tem plutônio de grau militar suficiente para produzir mais de 1.000 ogivas nucleares, segundo estimativas. É a única nação com ciclo completo de combustível nuclear sem ter armas. Some isso a um forte sistema de entrega de ogivas e entenderá o motivo. A Iniciativa de Estudos Nucleares afirmou que uma bomba nuclear estava a uma volta de chave de fenda de ser ativada. O que ocorreria se o Japão girasse essa chave? A resposta depende da rapidez com que Tóquio pode construir a bomba e da determinação do mundo em impedi-los. Embora o Japão pudesse teoricamente produzir uma ogiva nuclear em questão de meses, meses ainda não são minutos. Esse período permite que outras nações interrompam o desenvolvimento da bomba. A Coreia do Norte, por exemplo, possui capacidades cibernéticas sofisticadas que já utilizou anteriormente para roubar segredos nucleares de vários outros países, incluindo o Reino Unido, os Estados Unidos e, de forma crítica, o Japão. Uma corrida japonesa pela bomba aumentaria o alvo nas instalações nucleares de Tóquio. Principais alvos de ataques cibernéticos para roubo de dados, introdução de malware ou atraso de programas. China e Rússia têm capacidades de causar interrupções superiores às da Coreia do Norte. Pequim pode usar seu poder econômico para ameaçar o comércio e as cadeias de suprimentos do Japão. Moscou pode usar sua relação com a Coreia do Norte para fornecer inteligência ou assistência técnica a Pyongyang em ações de sabotagem. Pequim e Moscou podem buscar condenação internacional no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e ameaçar sanções a países que apoiem o programa nuclear do Japão. Resta saber se alguma dessas nações arriscaria um ataque direto. Um ataque convencional às instalações nucleares de Tóquio antes da conclusão da primeira arma seria arriscado, mas não inédito. Em junho, Israel e Estados Unidos da América atacaram o Irã em novos ataques ao programa nuclear. Moscou e Pequim poderiam seguir esse exemplo e atacar o Japão, mas arriscariam retaliação de Washington. Mas será que isso seria suficiente para dissuadir a China ou a Coreia do Norte se eles acreditassem que o Japão estava a semanas de cruzar o limiar nuclear? E a resposta para isso é: nós não sabemos. Esses desafios, apesar de não intransponíveis, são significativos e podem barrar as ambições nucleares do Japão antes mesmo de começarem. Vamos avançar mais um passo em nosso experimento mental. E se o programa nuclear do Japão sobreviver a todos esses desafios e produzir uma bomba viável, como o resto do mundo reagiria a isso? Para os Estados Unidos, a reação variaria muito, dependendo de quem estivesse na Casa Branca. Um governo Trump pode considerar armas nucleares japonesas para reduzir custos. Eles podem considerar isso uma chance de reduzir compromissos de defesa dos Estados Unidos da América na Ásia, mantendo um aliado nuclear alinhado aos interesses ocidentais. Já um governo democrata seria bem menos favorável a um Japão com armas nucleares. Obama e Biden priorizaram a não proliferação nuclear, como Obama afirmou em Praga em 2009. Vamos citá-lo aqui. Declaro claramente o compromisso dos Estados Unidos com a paz e segurança de um mundo sem armas nucleares. Não sou ingênuo, esse objetivo pode não ser alcançado rapidamente, talvez nem em minha vida. Será preciso paciência e persistência. Um presidente democrata provavelmente consideraria a nuclearização do Japão um golpe catastrófico a décadas de esforços americanos de não proliferação.
Washington teria que escolher entre punir um aliado do tratado ou parecer tolerar a proliferação nuclear, o que poderia incentivar Coreia do Sul, Taiwan e outros a fazerem o mesmo. O relacionamento passaria por uma fase de tensão séria, mesmo sem se romper totalmente. Na Coreia do Sul, a resposta ao Japão obter uma arma nuclear depende bastante de quem governa, assim como nos Estados Unidos da América. Segundo o Conselho de Chicago para Assuntos Globais, organização sem fins lucrativos e apartidária que pesquisa temas globais, 71% dos sul-coreanos apoiam um programa nuclear próprio, então um presidente favorável pode usar as ações do Japão como justificativa. O presidente Lee Jae-myung apresentou recentemente um plano para desnuclearizar a Península Coreana e normalizar relações com a Coreia do Norte. Se o Japão obtiver arma nuclear, o presidente Myung pode avançar com a desnuclearização. Ou ele pode ceder à opinião pública coreana e iniciar o próprio programa nuclear do seu país para a Coreia do Norte. Se não conseguirem impedir o Japão de criar uma arma nuclear, Kim pode retomar sua típica bravata e retórica. Isso significaria mais testes de armas e declarações ousadas à imprensa que param antes de uma confrontação direta com Tóquio. Também existe a possibilidade de Pyongyang decidir que um Japão armado nuclearmente é uma ameaça existencial que precisa ser neutralizada. O risco não é necessariamente um Armagedon nuclear. A Coreia do Norte pode considerar um ataque convencional limitado, ameaçando escalar para o nuclear só se os Estados Unidos da América intervirem diretamente. E isso poderia parar o programa nuclear do Japão sem desencadear a destruição mútua assegurada. A Coreia do Norte sabe o quanto é vista como imprevisível. Se a Coreia do Norte ameaçar atacar o Japão convencionalmente, potências estrangeiras podem acreditar que um Armagedon nuclear é possível. Se as situações forem controladas, ainda assim é um perigoso jogo de blefe. O regime Kim baseou sua sobrevivência nesses cálculos e, diferente das superpotências da Guerra Fria, a Coreia do Norte tem menos a perder. Durante a Guerra Fria, Moscou teve relações complicadas com Tóquio, principalmente devido à disputa não resolvida das Ilhas Kurilas. Se Tóquio adquirisse armas nucleares, a postura da Rússia com o Japão mudaria imediatamente. O Kremlin veria um Japão nuclear como um desafio direto à sua influência, podendo posicionar armas nucleares perto do Japão, talvez nas Ilhas Kurilas. A Rússia segue em guerra com a Ucrânia e antagoniza uma nova potência nuclear. Além disso, qualquer tentativa de impedir que o Japão realmente adquira armas nucleares pode não ser do interesse da Rússia. É quase certo que a Rússia usará o incidente para chamar o Ocidente de hipócrita. O Kremlin provavelmente acusaria o Ocidente de ajudar secretamente o Japão a obter armas nucleares enquanto defende a não proliferação. E falando em hipocrisia, um movimento em direção a um Japão nuclear não é uma questão que o Irã levaria de forma leve. Teherã vem sendo duramente punida pelo Ocidente por tentar desenvolver armas nucleares. E para o Japão evitar o mesmo destino, ou até mesmo ser aplaudido por essas mesmas nações, é o tipo de afronta que o Irã provavelmente tentaria explorar. Mesmo com ressentimentos em Teherã, um Japão com armas nucleares daria ao Irã nova estratégia diplomática. Afinal, um Japão nuclear significa isso. O mundo será dividido em dois grupos. Quem entra no clube exclusivo do topo e quem deve aceitar seu destino em silêncio. Se o Japão se tornasse nuclear com apoio dos Estados Unidos da América e Europa, Rússia e China buscariam equilibrar a situação. Em um mundo onde é aceitável que o Ocidente global apoie abertamente um Japão que está se tornando nuclear, também é aceitável que outras potências mundiais apoiem abertamente um Irã que está se tornando nuclear. Por fim, a China é um antigo inimigo geopolítico do Japão. Dizer que a China não quer que o Japão tenha armas nucleares é até um eufemismo. Hoje, qualquer aumento do arsenal convencional japonês causa desconfiança. O observador militar chinês Zhang Jufeng acusou o Japão de usar seu crescente arsenal de Vanzés para disfarçar ambições ofensivas como uma necessidade defensiva. Se Pequim reage assim aos drones, imagine com armas nucleares. Pequim provavelmente aceleraria sua expansão nuclear, adicionando bem mais que as 100 ogivas anuais acumuladas desde 2023. E como mencionamos, a China também recorreria a ferramentas diplomáticas e econômicas para tentar punir o Japão.
A questão mais importante para a China, além de punir Tóquio, seria como isso impacta seus planos para Taiwan. O recém-eleito primeiro-ministro do Japão, Sanei Takeichi, disse recentemente que o uso de força militar pela China em Taiwan, como um bloqueio naval, provavelmente constituiria, e vou citar aqui, uma situação de ameaça à sobrevivência que forçaria o Japão a responder. O Japão, disposto a defender Taiwan com armas nucleares, alteraria fundamentalmente o cálculo de Pequim. Os temores de que o Japão obtenha uma arma nuclear são exagerados? Certo. Agora que consideramos o que pode acontecer se o Japão conseguir bombas nucleares, precisamos considerar o inverso. E se o medo do Japão ter arma nuclear for exagerado? A analista coreana Gabriela Bernal aborda essa questão em artigo para a Channel News Asia, de Singapura. Ela destaca que assistiu, embora vários políticos estejam pressionando para que o Japão tenha armas nucleares. As opiniões deles são minoria, especialmente entre o público geral. O governo japonês defende consistentemente um mundo livre de armas nucleares em seu discurso anual na Organização das Nações Unidas. No discurso deste ano, o governo declarou isso e citaremos aqui. Compreender a realidade dos bombardeios atômicos é o ponto de partida de todos os esforços para o desarmamento nuclear. O Japão pediu o fortalecimento do Tratado de Não Proliferação Nuclear e se comprometeu a trabalhar com a comunidade internacional por um mundo sem armas nucleares. O Japão é coautor de um projeto de resolução da Organização das Nações Unidas chamado Passos para Construir um Roteiro Comum para um Mundo Sem Armas Nucleares. Essas não parecem ser as ações de um governo que está trabalhando em um plano nuclear secreto. E mesmo que estivessem, suas mãos estariam atadas pelo artigo 9 da Constituição e pela Lei Básica da Energia Atômica Japonesa de 1955, que proíbe qualquer uso militar da tecnologia nuclear. O Japão também assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear e, como tal, está vinculado ao artigo 2, que proíbe receber, fabricar ou buscar assistência para desenvolver armas nucleares. O tratado não pune membros por violação e traz regras para a saída dos membros. Isso isolaria o Japão diplomaticamente e poderia causar sanções econômicas. Por fim, o Japão não gostaria de ser a causa do aumento das tensões regionais e de uma corrida para adquirir armas ainda mais devastadoras. A política externa do país, desde a Segunda Guerra Mundial, é marcada por cautela e moderação, e isso dificilmente mudará em breve. Isso não significa ser impossível, afinal, é geopolítica. No fim, nada está totalmente descartado. Assim, salvo algo muito drástico, o Japão provavelmente não entrará no clube nuclear. Como disse Gabriela, os custos seriam muito maiores que os benefícios e os riscos poderiam causar esse resultado. O Japão evita conflitos armados e aposta no fortalecimento de parcerias de segurança, liderando-se o movimento global de desarmamento, em vez de investir em armas nucleares. Obrigado por assistir